Olá, meus irmãos, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui novamente gravando esse estudo bíblico para a sua edificação. Nesse momento difícil em que nós temos orado, temos buscado a presença do Senhor, porque é um momento difícil de nós ficarmos longe uns dos outros e tem sido difícil também esse bombardeio de notícias. Então tem hora que a gente acha que o mundo vai acabar, daí a pouco a gente acha que é um exagero tremendo esse de ficar em casa, e a verdade é que ninguém sabe, está todo mundo perdido mesmo. Mas uma coisa é certa, nosso Deus está no controle de todas as coisas e nós temos que orar pedindo para Ele nos dar sabedoria para agir, para tomar as decisões nesse momento difícil. Mas por enquanto a orientação, a determinação do nosso presbitério é que os trabalhos ainda estejam suspensos até o dia 7. Então estejamos em oração para que o cenário melhore, para que o Deus dos deuses, Ele, na sua infinita misericórdia, venha com a sua providência e dentro em breve a gente esteja com as nossas reuniões, os nossos cultos novamente presenciais. Mas que bom que hoje a gente tem essa ferramenta para a gente aprender mais da palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos estudado regularmente, eu tenho enviado os estudos, mas dessa vez eu estou enviando o estudo numa plataforma nova que é o YouTube. Então, esse canal que você recebeu o link, ele é o canal da nossa congregação. Então se inscreva nesse canal, mesmo depois que a pandemia passar, a gente pode continuar usando esse canal para levar o Evangelho para mais pessoas. Então, nesse link que você entrou, se inscreva no canal, compartilhe aí também esse vídeo com seus vizinhos, com seus amigos, quem sabe o Evangelho chega para eles também. Meus irmãos, vamos começar então. Eu vou pedir para todos abrirem as suas Bíblias no Salmo 128, Salmo de número 128, para nós começarmos esse momento de estudo. E aí a orientação, meus irmãos, continua. Tira um momento, não fica no meio da bagunça não. Isso não é um vídeo do Zap que chega para você, isso é um estudo bíblico. Então o ideal é que você vá para um lugar que você vai conseguir ficar com a sua Bíblia, prestar atenção no estudo, verificar os textos que eu vou pedir para vocês abrirem aí também, tá? Então siga essas orientações. Salmo 128. Salmo 128, nós temos estudado aqui juntos, dia após dia, semana após semana, as bem-aventuranças. E esse salmo fala uma dessas bem-aventuranças. Eu quero ler só o verso primeiro. É um salmo que a gente tem lido aí de forma recorrente. Diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Nós temos visto que bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. E se nós lermos esse salmo todo, nós vamos ter a descrição do que é um homem feliz. Um homem que a família é próspera, que ele é próspero, que os filhos são prósperos e que tudo que ele faz vai bem. E meus irmãos, nós temos que entender que essa bem-aventurança vai além de uma perspectiva humana, daquilo que o homem acha que é bom, mas é uma perspectiva divina, porque às vezes é melhor você ter uma família humilde, você não ter grandes coisas, uma casa luxuosa, mas você ter paz, você ter harmonia no seu lar. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que teme ao Senhor. E que através desses estudos Deus desenvolva em nós mais temor por sua palavra, mais temor por Ele, que a gente tema ao Senhor e ande nos caminhos do Senhor de fato. Nós vamos fazer uma oração agora. Você já sabe, pausa o vídeo, faz uma oração aí na sua casa e eu vou orar aqui também e daqui a pouco a gente dá continuidade para o nosso estudo. Deus amado, Deus bendito, eu oro ao Senhor, que é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus santo e zeloso, que é perfeito em tudo que faz. E nós temos que crer que nesse momento o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos faz temer mais ao Senhor, nos faz amar mais ao Senhor e confiar mais no Senhor diante de tudo isso que tem acontecido. Nos edifica através desse estudo, mesmo que de forma virtual, mesmo que através das redes sociais, mesmo que através de uma tela de celular, que a palavra do Senhor faça morada no nosso coração. Essa é a nossa oração
em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bom, nós temos estudado, como eu disse, uma série de estudos nas bem-aventuranças. E hoje nós vamos estudar mais uma delas, mas vamos ler o texto todo, texto de Mateus, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Eu vou ler. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém. Hoje o nosso estudo vai falar sobre o verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós temos visto, vou dar uma breve recapitulada, que Jesus estava dando início ao seu ministério e ele prega o maior sermão de todos os tempos, que é o Sermão do Monte, diante de uma multidão que o seguia porque ele estava fazendo milagres. Mas ele tinha escolhido 12 homens para serem os seus discípulos, e ele só escolheu esses 12. E ele se assenta e os seus discípulos se aproximam e ele passa a ensinar os discípulos. As multidões poderiam até estar ouvindo aquilo que ele estava falando, mas o ensino era para os discípulos. As bem-aventuranças são para os discípulos de Cristo. Então você não pode ser bem-aventurado se você não é um discípulo de Cristo. Por que isso? Porque apesar do mundo falar que feliz é aquele que tem dinheiro, feliz é aquele que tem carro, feliz é aquele que tem casa, feliz é aquele que está hoje numa mansão, feliz é aquele que não está preocupado com desemprego, feliz, apesar de o mundo achar que feliz é a pessoa que tem dinheiro para ficar 6 meses sem trabalhar, para a Bíblia, feliz é o homem que tem um relacionamento com o Senhor. Bem-aventurado, que quer dizer mais do que feliz, é aquele homem que anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor. Bem-aventurado é o homem que anda e persevera nos caminhos de Deus. É isso que nós temos visto, bem-aventurança após bem-aventurança. A nossa felicidade verdadeira não está nas coisas dessa terra, não está nas coisas desse mundo, mas está relacionada ao nosso Deus. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, se nós estivermos com Deus, nós seremos bem-aventurados. É isso que nós temos visto, e por isso que nós vimos que bem-aventurado é o pobre de espírito, ou humilde de espírito, porque ele reconheceu que ele não tem nada para dar para Deus, mas ainda assim ele recebe a herança quando ele crê em Cristo Jesus. É por isso que nós vimos que bem-aventurados os que choram pelos pecados, porque os nossos pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Por isso que nós vimos que bem-aventurados são os mansos, porque eles revelam um atributo do próprio Senhor Jesus Cristo, e só podem ser mansos aqueles que já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós vimos que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque um dia esse justo juiz, que é o nosso Deus, haverá de julgar os vivos e os mortos, e ele vai dar a paga de todos os pecados e de todas as injustiças. Daqueles que estão em Cristo já foram pagos na cruz, mas daqueles que não estão em Cristo, eles terão que pagar o preço dos pecados. Então nós seremos fartos. Bem-aventurados somos também quando somos misericordiosos, porque Deus foi infinitamente misericordioso conosco e agora exige de nós que nós também sejamos misericordiosos com o nosso próximo. Então nós chegamos no nosso texto, na nossa meditação de hoje. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa altura. Você se acha uma pessoa pura? Você se acha uma pessoa de coração puro, de coração limpo? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, ou algumas outras perguntas. Você já sentiu inveja de alguém? Você já viu alguém conseguindo alguma coisa que você queria e você pensou, ela merece menos do que eu?
Você já, por algum acaso, olhou para um homem ou para uma mulher bonita ou bonito que passava na rua e você foi além de só pensar que ele era bonito ou bonita? Tudo isso nos mostra, e eu poderia fazer muito mais perguntas que revelam, que nós não somos tão puros quanto achamos que somos, ou que deveríamos ser. E eu quero dividir esse nosso estudo em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver que Deus é santo, e que essa bem-aventurança ela tem a ver com a santidade de Deus. Deus é santo. É isso que a gente vê lá no Salmo 99, no verso 9. Observe aí. Diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Deus é santo. Santo quer dizer inigualável, separado, alguém que não tem comparação com outros. Deus é infinitamente santo, Deus é infinitamente puro. E por isso que por mais que haja momentos em que a gente questione a bondade de Deus, que a gente questione a santidade de Deus, por causa do nosso pecado, da nossa falha, nós temos que entender que Deus é santo. A Bíblia nos revela isso o tempo todo. Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro e tudo que Ele faz é bom. Deus não pode fazer o mal. Deus não pode criar o mal. Deus não pode executar aquilo que é mal. E por mais que às vezes aos nossos olhos a ira de Deus pareça má, ela não é, porque Deus só se ira contra o pecador. Deus só se ira contra aquele que é mau. É mais ou menos aquela história do policial que eu já contei para vocês. Você consideraria bom um policial que vê um bandido agredindo uma senhora de idade, ou uma mulher, ou uma criança, e esse policial não faz nada? Não! Esse policial, para ser bom, ele tem que ir atrás desse bandido, ele tem que prender esse bandido e ele tem que colocar o bandido na cadeia. Da mesma forma, Deus, mesmo quando se ira contra nós, Ele nada mais está mostrando do que a sua santidade e a sua justiça. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que Deus é santo. E sendo santo, Ele exige do seu povo escolhido. E a escolha de um povo já pressupõe santidade. Se Deus escolhe um povo, Ele separa esse povo. E santidade tem a ver com separação. Note que eu estou usando o termo bem-aventurados os limpos de coração. Esse limpos eu estou usando no seu significado, que é santidade, pureza. Deus exige de nós isso, exige que sejamos santos. É isso que a gente vê na Bíblia, lá em 1 Pedro, quando diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus exige santidade de nós, mas Ele não exige uma coisa que Ele não faz. Ele exige uma coisa que Ele é. Deus é santo e Ele exige que nós também sejamos santos. E aí vem um problema, como a gente já percebeu. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos perceber que nós não somos santos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos perceber que nós não somos limpos de coração. E aí nós estamos perdidos, porque se bem-aventurados são os limpos de coração, então como nós poderíamos estar incluídos nisso? E aí é que entra a segunda verdade. Se a primeira verdade foi que Deus é santo, a segunda verdade é que apesar de nós termos sido criados de forma santa e perfeita, apesar de quando Deus nos criou, Ele olhou e viu que era bom, nós nos contaminamos, nós saímos desse estado de pureza, nós não deixamos de ser limpos por causa do pecado do nosso primeiro pai, Adão. É isso que a própria Bíblia nos afirma. Lá em Romanos, diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Adão pecou, e ele se contaminou. Ele deixou de ser um homem limpo de coração. E por causa disso, nós todos pecamos também. Ao ponto do livro de Lamentações falar que, ou o livro de Jeremias, falar que o nosso coração, que era para ser limpo, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o nosso coração. Então, como nós podemos ser bem-aventurados?
Se o homem natural, ele se inclina para o mal, ele se inclina para as coisas erradas. Nós vivemos ouvindo e às vezes até falando sobre o tal do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não existe. O que nós temos é o chamado livre-arbítrio do urubu. É a ideia de que se você pegar uma carne e assar essa carne, o urubu não vem. Ele só vem naquilo que é podre, naquilo que está em decomposição. Se você colocar um banquete cheio de comidas gostosas, o urubu não vem. Ele vai esperar aquilo apodrecer e deixar de ser bom. Aí ele vem. Esses somos nós, homens naturais, inclinados para o mal. É isso que o Salmo 14, verso 3 diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E também João 8,34 diz: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então nós não temos esse livre-arbítrio, o nosso coração é inclinado para as coisas do mal. Deus é santo, exige um povo santo, mas a gente não dá conta de ser santo. A gente deseja o que não deveria desejar, a gente faz o que não deveria fazer, pensa o que não deveria pensar, fala o que não deveria falar, compra o que não deveria comprar, consome o que não deveria consumir. Então veja que Deus é santo e nós somos pecadores, mas Ele exige que nós sejamos santos. E como que a gente resolve esse problema? Nós temos um dilema aí, porque bem-aventurado é só aquele que é limpo de coração. Mas o nosso coração é desesperadamente corrupto, nós estamos em pecados, sujos pelos nossos pecados. Como nós resolvemos essa questão? E aí é que entra o terceiro ponto. Se o primeiro é que Deus é santo, exige um povo santo. Se o segundo é que nós somos pecadores inclinados para o mal, o terceiro é o melhor de todos, que nos revela que Jesus Cristo foi aquele que foi santo em tudo que fez, em tudo que pensou, em tudo que falou. Foi o único homem santo e o único merecedor de toda a recompensa. Esse foi Jesus Cristo e é Jesus Cristo. O Salmo 24, de 3 a 4, tem uma dinâmica interessante. E ele faz a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem que pode estar diante de Deus? Quem que pode subir ao monte do Senhor? Só aquele que é santo. Eu acho engraçado que vários homens nas Escrituras, quando encontraram com Deus, temeram por suas vidas, porque eles viram a santidade de Deus e eles reconheceram os seus pecados. E eles falaram: agora a gente está perdido. É mais ou menos o seguinte: imagine que você decida fazer uma coisa errada. E aí você é pego em flagrante. Deixa eu contar uma história minha. Eu acho que eu não devia estar contando isso em vídeo, na internet, não, mas tá bom. Uma vez, quando eu era criança, não era crente ainda, eu fui roubar uma tampinha de carro. Na minha época tinha essa moda. Roubava tampinha de pneu de carro, aquela cromadinha. Eu fui roubar a tampinha. E o dono do carro chegou. Meus irmãos, pensa no medo. E de tanto medo, ele perguntou meu nome. Estava eu e meu irmão. Ele perguntou o nosso nome. E eu não consegui mentir, porque eu estava morrendo de medo. Eu tinha sido pego no flagra. E aí ele perguntou nosso nome. E eu falei, passei a ficha corrida: Túlio Dias Dutra. Meu irmão passou Thales Dias Dutra. E ele perguntou: onde que você mora? E eu não tive coragem de mentir também. Falei: Travessa Tatona, estou 42, bairro Limoeiro, Caratinga, Minas Gerais, Brasil. Passei o CEP, passei tudo e eu fiquei o dia inteiro com medo. Mas o que essa história revela pra gente? Que quando a gente está fazendo alguma coisa errada e é pego no flagra, a gente teme, a gente treme. E é por isso que os homens, quando encontravam com Deus, eles temiam e tremiam. Foi isso que aconteceu com Isaías lá no capítulo 6. Ele entra no templo, no ano da morte do rei Uzias, ele entra no templo e ele vê um Deus sentado no trono e os querubins cantavam: Santo, Santo, Santo. E ele fala: agora eu estou perdido, agora eu estou lascado, porque eu sou um homem de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Deus é santo. Quem pode estar diante de Deus? Aquele que é puro de coração. Mas se nós não somos puros de coração, então quem pode interceder por nós? Quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode ir até Deus? Somente aquele que foi santo.
Jesus Cristo nosso Senhor, que viveu uma vida santa, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 21 a 24. Eu peço, por favor, eu estou falando de forma mais dinâmica para o vídeo ficar mais curto, mas pause, abra, veja esses textos aí. 1 Pedro 2, 21 a 24, que diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Olha que texto precioso! Jesus não pecou e ele morreu no nosso lugar, para agora a gente morrer para o pecado e viver na justiça dele. Então é Cristo que foi o único homem puro de coração, que infunde a sua pureza e a sua santidade em nós. Então o sangue de Jesus naquela cruz, ele, para aqueles que creem, tem esse poder regenerador, tem esse poder de lavar, de limpar, de purificar o nosso coração. Então nós em nós mesmos, sim, somos homens maus, homens perversos, de corações duros e pecaminosos, mas a partir do momento que Jesus Cristo entra na nossa vida, que Jesus Cristo entra no nosso coração, que o Espírito Santo nos vivifica e nós cremos no Senhor Jesus, nós somos lavados por aquele que foi puro, nós somos purificados por aquele que foi perfeito em tudo que fez, em tudo que falou e morreu no nosso lugar. Então o sangue de Jesus tem esse caráter de nos purificar, de nos limpar. Então, Jesus fez o trabalho de sacerdote por nós. É isso que nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 4. Diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ele fez o trabalho que o sumo sacerdote fazia lá no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, ele tinha o papel de purificar o povo, fazer sacrifícios pelo povo. Mas isso que o sumo sacerdote fazia no passado era só uma figura, uma ilustração daquilo que Cristo faria de forma perfeita. Ele foi o Cordeiro Santo que foi sacrificado para purificar um povo, e esse povo somos nós. Então nós podemos falar que somos mais do que felizes, somos bem-aventurados porque somos limpos de coração. Mas não é porque a gente é bonzinho, mas porque Cristo limpou o nosso coração. E é por isso que hoje, ao invés de você ansiar por coisas ruins, você anseia por estar na presença de Deus, você sente saudade da igreja, você sente saudade de ler a Bíblia, você sente saudade de orar e de buscar coisas santas. Você não fazia isso antes de Cristo. Só depois que Cristo vem e restaura e limpa o nosso coração e nos dá um novo coração, um coração de carne, só depois disso é que nós somos limpos de coração. Mas hoje, louvado seja Deus, nós somos limpos de coração. É lógico que nós temos que entender a santidade em dois aspectos. E aí eu quero encerrar dessa forma. Primeiro aspecto é que nós somos santos. Ação pontual. Nós somos santos. E ponto. Nós fomos santificados no tempo e na história, na morte de Cristo. Quando Ele derramou o seu sangue por nós, Ele nos purificou dos nossos pecados. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós assumimos esse perdão que já foi conquistado lá na cruz. Nós reivindicamos esse perdão quando nós cremos em Cristo Jesus, mas o perdão aconteceu de forma pontual. Então nós somos santos e ponto. Nós somos separados, nós somos limpos, nós somos purificados. Então, nesse aspecto, você pode falar assim: eu sou limpo de coração. Nesse aspecto. É isso que a gente vê lá
em 1 Coríntios, quando Paulo escreve no capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, no passado. Então ele estava escrevendo para a igreja em Corinto. E meus irmãos, daqui a pouco a gente vai ver que a igreja em Corinto não era uma igreja fácil. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que era uma igreja cheia de problemas, mas ainda assim eles eram chamados de santificados em Cristo Jesus. Porque Paulo estava partindo do pressuposto que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele nos santificou, Ele nos separou para si, Ele limpou o nosso coração. Então, nesse aspecto, nós somos como a igreja em Corinto. Nós somos limpos de coração. Então, você pode ser feliz, porque você é limpo de coração. Mas em um outro aspecto, a nossa santidade também é um processo. Por isso que eu disse que ela tem dois aspectos. Um, pontual. Nós somos santos. Mas tem outro aspecto contínuo e progressivo. É um processo contínuo. Nós estamos em um processo de santificação, porque esse mesmo texto diz que Paulo escreve, verso 2 de Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Verso 2, de forma específica, diz a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, observe, chamados para ser santos. Então, ao mesmo tempo que nós somos santificados, nós somos chamados para ser santos. Isso fica claro também quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Eu vou ler o verso 1 e depois o 7. Diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santos. Nós somos santificados. A obra de Cristo já purificou o nosso coração. Se você crê em Cristo de verdade, você já tem um novo coração. Um coração limpo, você já foi justificado. Mas ao mesmo tempo nós estamos num processo de melhoria, num processo de aprimoramento, a gente está se tornando cada dia mais parecido com Cristo. Todo crente está nesse processo. É impossível você ser um crente verdadeiro e não estar nesse processo de santificação. Quando você chegar no final da sua vida, você vai olhar para trás e você vai ver que você caminhou em uma crescente e que lá na frente você se parece mais com Cristo do que você se parece hoje. Nós crentes caminhamos para frente, nós não somos dos que retrocedem e é por isso que nós somos limpos de coração, mas também nós somos chamados a ser limpos de coração. E talvez nesse momento você pense assim, mas que graça tem ser santo, se as melhores coisas do mundo são as coisas erradas? Tem gente que fala assim, o proibido é mais gostoso. Não, meus irmãos, a gente vai entender ao longo da nossa caminhada cristã que nós somos bem-aventurados quando somos limpos de coração, porque são aqueles que desejam e fazem as coisas corretas, santas, agradáveis a Deus, são eles que são felizes. Não é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor? Bem-aventurados nós somos quando nós fazemos aquilo que é correto. Sabe como que isso fica mais fácil? Quando a gente enxerga de lá para cá. Ao invés de enxergarmos a gente fazendo tudo certinho, e às vezes parece que o certo é mais desagradável, é mais amargo, às vezes a impressão que dá é que fazer o que é errado é mais saboroso, mas inverta e imagine que é uma pessoa fazendo com você. Como seria o mundo se as pessoas fossem limpas de coração e não desejassem aquilo que é dos outros? Elas não roubariam. Eu já contei a história que roubaram minha bicicleta, né? Não preciso nem entrar nessa história. Agora imagine um lugar em que os nossos políticos desejassem aquilo que é puro, fossem limpos de coração e não quisessem roubar o povo. Imagine um lugar em que as pessoas são limpas de coração e elas não desejam agredir as outras, bater as outras, lesar as outras. Imaginou? Não seria bom esse lugar? Pois é, por isso que feliz de verdade é o homem que é puro de coração, que faz aquilo que é correto, que é limpo de coração. Sabe por quê que ele é bem-aventurado? Porque os limpos de coração verão a Deus.
nós veremos a Deus. E a ideia aqui não é ver Deus o Pai, pois Ele é Espírito, mas a ideia é que nós estaremos diante de Deus, conheceremos a Deus cada vez mais e de forma mais plena na segunda vinda de Cristo. Nós estaremos na eternidade conhecendo ao Senhor e vivendo de forma santa diante de Deus. Finalmente, sabe, meus irmãos, a gente tem que aprender a ansiar por mais santidade. Eu não sei você, mas às vezes eu me aborreço comigo mesmo, porque eu peco. E eu não queria pecar. E às vezes eu falo, Deus, eu estou ansioso para que o Senhor volte e me redima, não só do mal que eu sofro, mas do mal que eu sou. Porque eu estou num processo de santificação, mas quando Cristo vir, Deus, o juiz, vai ver a marca de Cristo, do Espírito Santo, o selo em nós, ele vai falar, esses são limpos de coração. Esses são os justos, vinde benditos de meu Pai, mas aqueles que alegram-se hoje com a injustiça, aqueles que são perversos de coração, aqueles que não estão nem aí para as coisas corretas, aqueles que andam e comem do pão roubado, aqueles que vivem de uma forma perversa, não estão nem aí para Deus, para a pureza de Deus, eles estão pouco se lixando para o que é puro, para o que é agradável, para o que é belo. Eles, quando estiverem diante de Deus, eles vão experimentar só a face da ira de Deus. E eles não vão passar a eternidade conhecendo ao Senhor e vivendo diante da presença do Senhor. Por isso, bem-aventurados nós somos quando somos limpos de coração. E já somos limpos, purificados em Cristo Jesus. Mas bem-aventurados nós somos também quando agimos, olhamos, pensamos, falamos de forma pura, mostrando que o nosso coração está cheio de pureza. Não é isso que a Bíblia fala? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio, do que está cheio o seu coração? Será que se você abrisse o seu coração, nós encontraríamos coisas puras, belas, agradáveis? Ou impureza, perversidade, ódio? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que Deus te abençoe, que você seja edificado por essa palavra, assim como eu fui também. Eu vou fazer uma oração, você pause o vídeo também, faça uma oração e vamos continuar orando para que o mais rápido possível a gente esteja de volta, vendo um ao outro. Mas eu estou aqui, se você precisar de qualquer coisa, pode me ligar. Dentro das limitações e das orientações, eu vou estar apto e pronto a te atender, a todos os irmãos. Que Deus continue abençoando vocês, que a gente busque essa santidade em Deus cada dia mais e mais. Deus os abençoe. Vou orar. Deus amado, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é santo. E mesmo nós, sendo pecadores e falhos e imperfeitos, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, que foi aquele único homem santo, que perdoou os nossos pecados, nos purificou de toda injustiça e nos deu um novo coração. Por isso nós somos felizes, muito felizes. E ao contrário do que o mundo pensa, que ser puro é ser careta, é ser chato, não. A santidade é alegria, a santidade nos faz bem, porque o Senhor é santo. E quando nós andamos diante do Senhor, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu peço que abençoe cada um que ouviu esse estudo e continue fortalecendo as suas vidas. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Excelente restante de dia a todos vocês.